Boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da obra Revista Espírita. Nós estamos já no mês de dezembro de 1859 estudando a Revista Espírita. Devido à nossa pandemia que nós estamos vivendo aqui em Manaus, nós estamos realmente em quarentena e hoje de uma forma mais ostensiva, porque nós não estamos podendo estar caminhando nas ruas, andando fora de casa a partir das 19 horas. Então, paramos o mês de janeiro inteiro e optamos retomar as gravações. Então, vocês irão estranhar um pouco, mas estarão ouvindo a voz da tia Conceição, que estará conduzindo esse estudo, obviamente sempre inspirado pela espiritualidade amiga. E vamos já pedindo do nosso Senhor Jesus que Ele possa, através da espiritualidade amiga, nos inspirar e nos conduzir em mais um estudo que nós realizamos dessa doutrina bendita. E é tudo que fazemos é em nome do nosso Senhor Jesus. Então, que nós possamos ter muita paz para trabalharmos na seara de Jesus. Mas vamos lá então, hoje sem a voz da nossa querida Carla na leitura e da nossa querida amiga Aramita, que faz os comentários, mas eu sinto já a presença espiritual delas. Então vamos lá. No último estudo que foi feito em dezembro, então elas estavam lendo os boletins. O que seriam os boletins? Eles faziam uma reunião uma vez por semana, era às sexta-feira, se não me falha a memória. Toda sexta-feira eles se reuniam na Associação Espírita Parisiense e eles tinham por hábito anotar tudo que tinha ocorrido e acontecido naquela reunião. E na semana seguinte, eles acabavam lendo o que tinha acontecido na anterior e faziam, assim, as novas anotações. Então, com essa leitura da obra Revista Espírita e esse boletim em particular, nós acabamos tendo notícia de como ocorria e o que ocorria nas reuniões parisienses da Sociedade Espírita de Paris, coordenada aí pelo professor Allan Kardec. Vamos lá, então. Então, no nosso último estudo do boletim, no item 6, foi anotado: o senhor presidente transmite à sociedade as despedidas da senhora BR, membro titular que partira para Havana. Então, um dos membros do grupo, essa senhora, a senhora BR, estava saindo do grupo e estava indo para Havana, ok? Então, vamos ver a partir de hoje já esse novo boletim retratando estudos. Primeiro, propõe a evocação da senhora BR. Então, ainda há pouco, no estudo anterior, nós verificamos que a senhora BR, ela saiu do grupo e estava se direcionando para Havana. E já na reunião da semana seguinte, eles propõem a evocação da senhora BR. Por quê? Vai dizer, mas Conceição, ela não estava encarnada? Estava, óbvio. Mas nós sabemos que Kardec trabalhava com as evocações de encarnado. E nós sabemos, para que esse fenômeno possa acontecer e ocorrer, é indispensável que a pessoa esteja em estado de sono profundo. Por quê, meus amigos? Quando o corpo dorme, o espírito não dorme. Aí é o processo da emancipação, que eu até oriento que você possa ler na obra O Livro dos Espíritos. Tem um capítulo só retratando a emancipação da alma. Então, nós somos espíritos. Todos os espíritos podem se comunicar, desde que para isso estejam libertos, desde que para isso haja também uma autorização. Então, Kardec trabalhava assim com as evocações de pessoas encarnadas. Lembrando sempre que nós estamos falando de um propósito grandioso que carregava a Sociedade Espírita Parisiense, ok? E Kardec é Kardec, gente? Não é um curioso qualquer, é Kardec. É um espírito aí superior que se revestiu de carne para materializar, vou dizer esse termo, para fazer o trabalho da codificação dessa nossa doutrina, que é a terceira revelação, coordenada pelo Espírito de verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá. Ele propõe, nesse boletim, eles anotaram que foi, então, propõe a evocação da senhora B, que partiu para Havana e que no momento se encontra no mar, ela está em trânsito ainda, a fim de obter as suas próprias notícias.
Interrogado a respeito, São Luís responde. Então, antes deles fazerem a evocação, eles perguntavam a São Luís se poderia ou se não poderia fazer a evocação. Por quê? Porque São Luís era o responsável pela reunião mediúnica, pela Sociedade Mediúnica de Paris, tá? De Kardec. Então, interrogado a respeito, São Luís responde. Vamos ver o que São Luís respondeu sobre a evocação da senhora BR. Seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento sopra com violência. Abre aqui um parêntese. Era na ocasião das grandes tempestades assinaladas pelos jornais. Fecha aí, então, os parênteses. E o instinto de conservação da senhora BR, né, ocupa todo o seu pensamento. No momento, o perigo não é grande, mas quem garante que não se tornará? Só Deus o sabe. Então, nesse momento, a gente percebe que o nosso São Luís não permite que evoque a senhora BR, porque ela está dormindo, mas está muito preocupada por conta dessa tempestade em alto mar. Vamos ver. Item 2. Evocação do Pai do Senhor de R, proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavaleiro de R, seu tio, do qual não se tinha notícias há 50 anos, não estaria morto e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde se teria identificado com os costumes de seus habitantes, não tendo tido oportunidade para transmitir notícias suas. Aqui, abre aspas, Kardec disse que será publicado. Então, essa evocação será publicada em outra ocasião, tá bom? Terceiro, lembra que isso aqui é o que nós estamos estudando, conhecendo, é o boletim, tá? O boletim das anotações das reuniões. Terceiro, evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, morto a 24 de maio de 1858, lembrando que nós estamos essa publicação é de dezembro de 1859, então estava aí com um ano e alguns meses a desencarnação do senhor Canala. Então vamos lá, que era um rei, né? Essa comunicação revela nesse espírito, agora ele vai fazer o resumo, né? Uma certa superioridade relativa, apresentando a característica notável de uma grande dificuldade para escrever, malgrado a aptidão do médio. Então, o médio tem toda uma predisposição para escrever, porque lembra o Kardec fazer as evocações e não era por psicofonia, era psicografia, até mesmo para que tudo pudesse ficar anotado. Olha que interessante. Então, disse o médio tinha toda a facilidade, mas o espírito estava tendo grande dificuldade. Anuncia que com o hábito escreverá mais facilmente, o que é confirmado por São Luís depois. Então, São Luís realmente disse que não foi o médium, foi o espírito que teve dificuldade de escrever, mas que com o tempo ele iria se adaptar. Olha que interessante, né, gente? Então, não é só o médium, é também o espírito. Item 4. Evocação do Mercurian, aventureiro, que apareceu em Lyon em 1478 e foi apresentado a Luís XI. Ele dá esclarecimentos sobre as faculdades sobrenaturais de que o supunham dotado e informações curiosas sobre o mundo em que reside atualmente. Isso também será publicado. Vocês me perdoem a leitura, porque eu não conheço francês, me esforço, tento algumas vezes perguntar para quem sabe, a nossa irmã Carla sabe, então ela sempre nos orienta, mas ela não está aqui para me dar esse feedback. Então, se nós fizermos uma leitura com a pronúncia equivocada, por favor, perdoem a limitação dessa tia. Vamos lá. Sexta-feira, 4 de novembro de 1859, essa aqui é uma sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 28 de outubro, ou seja, 7 dias atrás. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Lembrando que a partir desse momento eles decidiram que os candidatos deveriam apresentar um pedido por escrito e deveria estar sendo indicado por dois membros da sociedade, tá? Você vê que ele começa aqui, a sociedade parisiense começa a tomar uma forma muito mais séria e evitar a entrada de curiosos, mas sim de pessoas realmente
com interesse de estudar e não apenas curiosidade, tá? Então vamos lá. Foi a admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. A apresentação de projeto pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de ouvintes. Olha lá, a apresentação de projeto pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de ouvintes. Eles não iriam participar da reunião, mas poderiam ouvir, tá? Então eles estavam aí ainda apresentando esse projeto. Depois de uma discussão em que participaram vários membros, a sociedade decide que a proposição seja adiada e que provisoriamente se obedeça às disposições do regulamento, que os senhores membros serão convidados a se conformarem rigorosamente com as disposições que regulam a admissão dos ouvintes e a se absterem de modo absoluto de dar cartões de ingresso a quantos não tenham em vista, senão a satisfazer a curiosidade, nem possui nenhuma noção prévia da ciência espírita. Então, você vê aqui a sociedade tomando uma proporção de selecionar melhor quem iria adentrar nesta reunião. Até porque eles passaram a entender a seriedade e a responsabilidade dos membros. Olha que interessante isso, né? Então, você vai vendo tomando uma forma. E a gente percebe aqui que São Luís, ele interfere, ele é perguntado sobre se deve ou não evocar. Mas em relação aos trâmites da sociedade, falando realmente aqui como conduzir a nível físico, eles não interferem. E é isso que nós temos que ter cuidado. Nós temos instituições, pseudas, vamos dizer assim, orientações, em que pseudamente se diz que o espírito comanda toda a instituição, dizendo que o deve e o que não deve fazer, tirando toda a responsabilidade do grupo. Então, tenhamos muita cautela, muito bom senso, porque quase sempre ou é um espírito brincalhão ou se trata de um médium aproveitando a oportunidade para fazer do jeito que ele quer. Então, tenhamos muito cuidado com isso. A responsabilidade da instituição espírita é nossa, é dos encarnados. E precisamos aprender. Nós não podemos ser marionetes. Então, se o espírito se predispõe a interferir em todas as atividades da casa e a dizer como deve fazer, de duas uma. Ou é um espírito que não tem realmente a consciência da sua posição e da nossa posição, na condição de deixarmos-nos aprender a lição, ou se trata realmente de um médium aproveitando a oportunidade para fazer do jeito que ele quer. Me perdoem, mas a gente tem aprendido isso em espiritismo. Vamos lá, então. A apresentação, então, a admissão de 7 candidatos, a apresentação do projeto pela comissão encarregada de estudar e logo depois ele não aceitaram a presença de ouvintes. Então, a sociedade adota, então, as 2 seguintes proposições. Vamos ver qual foi a primeira. Os ouvintes não serão admitidos às sessões depois das 8h15, ou seja, depois das 20h15, já era. Os cartões de ingresso farão menção disso. Então, observa isso aqui, que era dado um cartão de convite a essa pessoa, e nesse cartão já estava escrito que a partir das 8h15, ninguém mais entraria. Segundo, anualmente, quando da renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a novo voto de admissão, a fim de serem cancelados aqueles que não mais satisfaçam as condições requeridas e que a sociedade julgar por bem não manter. Às vezes, nossa, que falta de caridade. Não, gente, é bom senso. Às vezes, manter alguém num grupo que não contribui, que não faz absolutamente nenhuma diferença e que ainda atrapalha, é preferível convidar a se retirar. Que possa fazer não um trabalho, que possa estar, por exemplo, hoje, então, que a instituição nós temos, que possa estar como participante, como estudante, mas não adianta me arvorar um trabalho e eu estar fazendo meia boca. Eu estar atrapalhando o serviço.
Então, aqui, olha esse movimento que o grupo, a sociedade fez. Então, a cada ano era feita essa avaliação. Por isso é que ele diz. E que a sociedade julgar por bem não manter. E isso era decidido em grupo. Não era uma pessoa em particular que decidia. Era a sociedade. Muito bom. O senhor administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço semestral de 1º de abril a 1º de outubro, assim como os comprovantes das despesas. Constata-se que a sociedade tem um saldo suficiente para prover suas necessidades. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá quitação. Tudo isso no boletim. Meus amigos, meus irmãos de ideal espírita, nós precisamos renovar, rever e recuperar esse comportamento da Sociedade de Paris. Nós temos por hábitos fazermos cotinha, fazermos jantar, fazermos chá disso, fazermos chá daquilo e não prestamos conta. A instituição espírita tem por dever prestar conta de tudo que recolheu e de tudo o que foi gasto. E mostrar a toda a sociedade da instituição espírita, porque se o movimento foi só para os trabalhadores, devemos prestar conta com os trabalhadores. Mas se nós fizemos um movimento não só com os trabalhadores, mas também com os frequentadores, então devemos fixar um mural e mostrar, nós arrecadamos, vamos supor, R$3.000, gastamos para isso, para fazer o jantar, seja lá o que for, R$800, tivemos um crédito disso, recebemos doação assim. Tudo isso tinha que ser explicado. Então, se nós pedimos, temos por dever prestarmos conta com a sociedade. Então, isso é o mínimo. E as instituições perderam isso. Então, seja qual instituição for, deve sim mostrar para os trabalhadores e, se necessário, para os frequentadores, a quem interessar, o balanço de entrada e de saída, créditos e débitos. E verificarmos como está o andamento. Aqui ele presta conta, ele está dizendo, o grupo está falando, existe um tesoureiro. Existe um tesoureiro. Então, tenhamos muito cuidado. Muito, porque nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de prestarmos conta. O presidente da instituição não é o dono da instituição. Ele está ali temporariamente. E um grupo deve estar trabalhando com ele para que possa administrar a parte financeira. Então, vamos resgatar isso da sociedade parisiense. Olha aqui, eu vou repetir. O senhor administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço semestral de quando? De 1º de abril a 1º de outubro. Assim como os comprovantes das despesas. Comprovante das despesas. Foi comprado isso, foi comprado isso, foi comprado isso. Mostra os comprovantes, anexa. Hoje em dia é tão fácil, gente, fazer isso. Constata-se que a sociedade tem um saldo suficiente para prover as suas necessidades. E lembra que o espaço era alugado. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá quitação. Então, o grupo assinava, concordando com tudo que tinha sido anotado. Ok? Teve comunicações diversas, carta do senhor BL e da LA, em resposta a que lhe foi enviada sobre a sua evocação e a de sua filha. Ele constata um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Então, eles tinham um propósito, tinham um fato, queriam constatar e através da evocação foi constatado. Teve também a carta do senhor Dumas, de Sétif, Argélia, membro titular,
encaminhando à sociedade um certo número de comunicações por ele obtidas. Estudos. Primeiro, os senhores P. I. de R. chamam a atenção para uma nova versão do naufrágio do navio Le Constant, publicado no Siècle, segundo a qual o negro que foi morto para ser comido não se teria oferecido voluntariamente, como consta do primeiro relato, e que haveria, sim, contradição com as palavras do espírito do negro. O senhor Cole, tá? C-O-L, pontinho, pontinho, né? Não vê contradições, pois o mérito atribuído ao negro foi constatado por São Luís e o próprio negro disso não se prevaleceu. Então, nós não ouvimos essa comunicação, né? Mas deve ser publicado. Imagina uma situação complicada, hein, gente? Segundo, exame de uma questão proposta pelo senhor L.E.S. sobre a surpresa dos espíritos após a morte. Pensa ele, então isso é o exame, tá? Pensa ele que o espírito, já tendo vivido no estado de espírito, não deveria ficar surpreendido. L respondido: esta surpresa é apenas temporária, resulta do estado de perturbação que se segue à morte, cessando à medida que o espírito se desprende da matéria e recupera suas faculdades de espírito. Então, nós sabemos, isso está também no livro dos Espíritos, quando ele vai retratar as desencarnações, o retorno do espírito à vida espiritual, em que existe um período de perturbação para o espírito, que pode demorar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns anos ou algumas décadas. Então, cada caso é um caso. Estado de perturbação. Para a gente entender esse estado de perturbação, sabe aquele dia que você acorda que você não sabe quem você é, aonde você está, que lugar é esse? Não sei se você já viveu essa experiência. Mas é aquele dia que você acorda assim meio que, aonde? Quem sou? Esse é um estado leve de perturbação, que dura alguns segundos, tá? Então, tia, como é que a gente pode saber se vai demorar alguns segundos, alguns minutos, alguns anos ou algumas décadas? Quanto mais moralizado um espírito, menor o seu estado de perturbação. E quando nós falamos em estado moral, é uma criatura que se espiritualizou, mesmo ainda vivendo em um corpo físico. Terceiro, pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos, que confundem os espíritos com os seres corporais. Esse fato é confirmado e explicado por São Luís, né? Sobre os sonâmbulos lúcidos. Né? A evocação de vamos lá, ver se eu consigo traduzir aqui, pronunciar. Evocação de Urbain Grandier, sendo as respostas muito lacônicas pela falta de experiência do médium. Olha aqui, então, aqui se reconhece que é a falta de experiência do médium. O espírito disse que seria mais explícito através de outro médium. A evocação, portanto, será retomada numa outra sessão. Então, aqui o próprio espírito diz que está tendo dificuldade por causa da limitação do próprio médium. O que é isso, gente? Porque o espírito, ele utiliza o vocabulário e o arquivo. Quando eu digo vocabulário, posso simplificar. O espírito utiliza o arquivo do médium. É igual como eu posso convidar um excelente chefe de cozinha. E eu digo assim, você faz uma comida aqui para mim, mas você vai ter que usar o que eu tenho na cozinha. Então, o chefe de cozinha pode ser excelente, mas o material que está naquela cozinha é muito precário, é muito escasso. Então, ele não tem como fazer um prato maravilhoso porque ele não tem o material ali necessário. Às vezes, faltando temperos básicos. Então, quando nós, na condição de médium, oferecemos o nosso psiquismo para que outro espírito possa utilizar, nós estamos oferecendo a nossa cozinha, ou seja, o material que nós dispomos. Por isso é que o médium, ele tem por dever, já que ele tem a faculdade, deseja trabalhar, em se equipar, melhorar, estudar, melhorar o seu vocabulário, aprender de tudo, tentar estudar bastante, porque isso facilita muito
para que espíritos possam se comunicar utilizando o material, ou seja, o arquivo do próprio médium. Aí você entende, quando você estuda as obras de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, você passa a ter uma leve ideia do arquivo desse grande médium que nós aprendemos a chamar de Chico Xavier. Quarto, a evocação então de Urban foi exatamente isso. E aí, nosso próximo estudo, nós iremos falar na sexta-feira, 11 de novembro de 1859, uma sessão geral. Hoje, nós finalizamos aqui o nosso estudo, hoje exatamente 6 de fevereiro de 2021. Agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais que sempre eu sinto a presença deles conduzindo esse nosso trabalho. Um grande abraço dessa tia, até o nosso próximo encontro.